quarta-feira, na oitava da Páscoa. Feliz Páscoa a você, a sua família, você que me encontra pela primeira vez nesse canal de evangelização. Sejamos todos bem-vindos. Feliz Páscoa quem nos acompanha pela TV Evangelizar, né? E é você que me encontra pela primeira vez no meu YouTube aqui, Padre Mário Sartori. Se inscreva, esteja conosco. Aqui é um lugar de evangelização a partir da liturgia da igreja. A homilia diária, homilia é a explicação que o padre faz do evangelho. A homilia diária, por causa do evangelho de cada dia, que não sou eu que escolho, né? É a igreja que proclama essa palavra no mundo inteiro. Vamos ao evangelho de hoje, o evangelho da quarta-feira, na oitava da Páscoa, que se encontra para nós em São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, e diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e estes reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, onde é que está agora Jesus? Ressuscitou? Está onde? Jesus está caminhando conosco. Jesus está na palavra que explica a vida e Jesus está na Eucaristia. E os olhos dele se abriram, mas antes de se abrir, o coração ardeu. Quando o coração arde por uma verdade, por uma beleza a respeito de Jesus, do Evangelho, daquilo que ele nos ensina, quando o coração arde, bum, o olho abre. E a gente enxerga o que estava ali desde sempre, mas a gente não via antes. O Evangelho de hoje nos fala desse processo de ressurreição e de cura da fé de 2 discípulos, Cleofas e o outro, dizem que pode ser a esposa de Cleofas, dizem que o outro, São Lucas, escondeu o nome para a gente se colocar no lugar, mas Jesus entra no nosso caminho, como entrou no caminho daqueles 2, cabisbaixos, desanimados, voltando para trás na vida, porque esperávamos e não aconteceu como esperávamos. Parece que o mal venceu, parece que a gente se iludiu. E Jesus se aproxima, eles estão como que cegos, não reconhecem que é Jesus, e Jesus pergunta: vou até grifar aqui com o meu verde palmeiras, porque essa aqui é boa, hein? O que vocês estão conversando? O que ides conversando pelo caminho? Às vezes o que a gente vai conversando pelo caminho está nos cegando, está nos endurecendo e não nos amadurecendo. Está nos amargurando, está nos tornando pessoas descrentes. O que eu ando conversando pelo caminho? Aqui dentro da minha cachola, da cabeça? O que eu ando conversando pelo caminho
com os amigos no intervalo do emprego, nas redes sociais? O que você anda conversando pelo caminho? Às vezes é por causa daquilo que você anda alimentando pelo caminho que você já não enxerga o que está aí diante dos olhos. A paz, a beleza, a verdade, a justiça, Jesus, a beleza da igreja, a beleza da sua família. Quantas pessoas estão cegas de dor porque algo não foi como eu esperava? Eles começam a contar para Jesus: olha, aconteceu com Jesus, a gente seguia ele, mas morreu já faz 3 dias. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias que morreu. Então, assim, até disseram que ressuscitou, mas aí ninguém viu. Olha como a dor pode embolar a cabeça de uma pessoa e fazer a gente jogar tudo fora. Então, voltando para casa, eram discípulos de Jesus. Eles tinham deixado muita coisa por Jesus. Calma, rapaz. Espera mais um pouco. Vai lá conferir a notícia. Essa história aí que o túmulo tá vazio. Que descrença é essa? Já vai voltando embora para trás. Porque eu esperava que fosse, não foi do jeito que eu queria. Sabe, um dos sinais da maturidade espiritual e até mesmo psicológica é a capacidade de lidar com frustração. Nem sempre é como eu quero, do jeito que quero, na velocidade que quero, da forma que quero. Não pode ser diferente de mim? Uai, esperávamos, mas não era, né? A ele, porém, ninguém viu, nem eles estão vendo. Aí Jesus disse: olha que puxão de orelha, gente. Como sois sem inteligência? Jeito educado de chamar de burro. Como sois sem inteligência? Lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer para entrar na glória? Por que o sofrimento não pode fazer parte da nossa vida? Por que a derrota não pode fazer parte do nosso caminho? Não devia ele sofrer para entrar na glória? E olha que lindo. Agora Jesus vai ter um gesto de paciência e misericórdia. Começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Portanto, como é que se lê a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento? A partir de Jesus. E veja, eles estão, então, doídos, sofridos, porque foi diferente do que eles esperavam. Doídos, sofridos, porque eles viram Jesus pendurado na cruz, aquela cena tétrica. Muitas vezes, que nós precisamos de uma palavra que acomode, que dê sentido, né? Que abrigue as nossas dores, desilusões e que dê um tapa na orelha também das nossas ilusões e infantilidades, né? Você sabe que às vezes nós estamos precisando de uma coisa ou outra, às vezes das duas coisas ao mesmo tempo. A gente está precisando de um colo, porque a gente está ferido, machucado, desanimado, a vida não é fácil, padre. Mas ao mesmo tempo também nós estamos precisando tomar uns tapas na orelha, nós somos muito infantil. Tem gente que tem assim que, olha, nossa, a palavra de Deus faz tudo isso. Ela consola, ela pega no colo e ela fala: bora, filho! Ela nos acorda, sabe? Então Jesus pega a Escritura e vai encaixando todo o sofrimento, toda aquela cena, né? Nas Escrituras. Que coisa linda. Jesus aqui foi um grande catequista, né? Jesus andou do lado e pegou tudo que eles falavam, que doía e causava dúvida, e foi explicando na Escritura. Gente, a minha vida, a sua vida está na Escritura, está na Bíblia. Por isso que é tão importante conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela tem um poder que nenhuma outra palavra tem. Quando algo da minha vida eu consigo encaixá-la, eu consigo ressignificar, eu consigo interpretar, eu consigo identificar isso que eu estou vivendo, sentindo ou passando na palavra de Deus, tem cura, tem paz. Muito mais do que se eu conseguisse encaixar em qualquer outro tipo de palavra, ainda que seja verdadeira e boa. Conhecer a palavra. A nossa vida está contida na palavra e a gente não está vendo. E se a minha vida está contida na palavra, se isso que eu estou vivendo tem a ver com a palavra, então eu encontro paz, encontro ânimo, encontro destino para isso. Então, a palavra explica a vida. E a vida está contida na palavra. Tanto é que Jesus parece que vai, né, chegando ali perto da cidade. Vamos, menino, então vocês ficam com Deus aí. E eles falam: não, fica conosco, Senhor. É tarde, vem chegando a noite. E você é a luz que está dando sentido para esse dia. Fica conosco, Senhor. Que pedido maravilhoso, né? Jesus fica, entra, pega o pão e faz o gesto eucarístico. Pegou o pão, abençoou, partiu, deu graças. E quando Jesus parte o pão, bum, Jesus desaparece. E eles voltam. Olha que lindo o final do Evangelho. Primeiro um pergunta para o outro: não ardia o nosso coração quando ele explicava a Escritura? A Escritura que faz arder o coração. E depois eles voltam e dizem, né? Contaram o que tinha acontecido no caminho, toda essa parte bíblica, né? E como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Na palavra, Jesus explica. Na Eucaristia, Jesus fica.
E nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos da explicação e da presença. Nós precisamos da explicação e da pessoa de Jesus. Então, no Evangelho, Jesus explica a minha vida. Na Eucaristia, ele fica na minha vida. Ele preenche a vida. E que lindo isso, né? Jesus é mais do que um tradutor, mais que um professor. É tudo isso também. Mas ele é amigo, ele é companheiro, ele é presença nas nossas vidas, nas nossas histórias. E Jesus entrou no caminho, usou de paciência e foi ressignificando aqueles fatos todos na Escritura. E foi pegando aqueles trechos todos da Escritura e dando luz e concretude a partir da vida. Então hoje, rezemos também por todos os que pregam a palavra de Deus. Nós padres, os catequistas. Como nós precisamos que alguém entre no nosso caminho e ajude a nossa falta de inteligência, né? E a nossa lentidão em crer, para que a gente encontre as coisas da nossa vida na palavra. Se for assim, a gente não fica nem desanimado e desesperado diante do sofrimento, nem fica bobo e iludido nas alegrias. A gente caminha na paz e na verdade de Deus. Que coisa linda isso. E eu quero convidar você a se dedicar um pouco mais à palavra. A palavra faz arder o coração, ela abre os olhos e a plenitude disso tudo se torna vida dentro de mim pelo sacramento da Eucaristia. Algo de errado tem com quem gosta de muitas devoções, gosta de ouvir pregações, é fã do padre, mas não vai na igreja, não vai na missa comungar. Algo de errado não está certo aí. Mas eu quero convidar você a dar esse passo com a palavra. O que Desconversando pelo Caminho? Quero convidar você a conhecer o meu diário espiritual lá no meu site, padremario.com.br. Nós temos um diário espiritual lá para os tempos litúrgicos, para todos os dias do ano. Nós estamos agora no diário espiritual Tempo Pascal. Lá tem o Evangelho de cada dia. Lá eu escrevo uma reflexão, uma homilia, que é diferente dessa que eu faço aqui falando, né? Lá vai ter perguntas meditativas, que é muito isso, o que você anda conversando pelo caminho. Lá tem uma oração que eu faço, que eu escrevo para cada dia do ano, baseado no Evangelho. O que estamos conversando pelo caminho? Sabe, gente, às vezes a gente dedica tempo para o celular, para as notícias, para os vídeos, isso faz parte da vida. Mas dedicar tempo à palavra. Eu falo isso porque eu vejo o fruto. O fruto na minha vida, o fruto na vida das pessoas. Os testemunhos mais bonitos que eu escuto do meu ministério têm a ver com esse diário espiritual. E são, assim, milagres verdadeiros. Milagres de conversão de vida, de mudança de perspectiva, de curas físicas. É, assim, extraordinário o que acontece quando a gente para e dedica tempo, sei lá quantos minutos, 10, 15, 25, não sei, cada um, a rezar direitinho com a palavra. Vai lá conhecer esse material, caso você não conheça. Né? Muita gente, você baixa aí no seu celular, no seu computador, muita gente gosta de imprimir, encadernar, grifar, né? Porque ele é um diário, é para você escrever um pouquinho. Mas vale tanto a pena esse exercício. E lá, Jesus entra na nossa história, como aqui nessa homilia, né? O que você anda conversando pelo caminho? Desabafa. E aí, não basta desabafar. Eu preciso de uma palavra que ilumine, e que cure, e que redimensione. Palavra que salve, palavra da salvação. E aí Jesus vai explicando a palavra. E sim, a palavra nos faz arder e ter certeza de que Ele está vivo. Onde é que nós podemos encontrá-lo agora? Na Eucaristia. Na palavra, Ele explica. Na Eucaristia, Ele fica e preenche. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.